Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Toda Graça, bem-vindo ao nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco neste domingo maravilhoso para mais um momento de o Evangelho segundo Jesus Cristo, aqui na nossa série de estudos A Vida de Cristo segundo os Evangelhos. Nós estamos estudando a vida de Cristo de acordo com os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós começamos a nossa trajetória de estudos com o nosso Evangelho de Mateus, né? E nós já falamos muito no início do capítulo 1, e nós entramos na vida de João Batista, no ministério de João Batista, e na última aula nós ficamos com uma pergunta, né? Nós ficamos com uma pergunta que é: por que os ouvintes de João deveriam se arrepender? E a resposta é: porque é chegado o reino dos céus. A sua pregação não era apenas ética, mas escatológica. Alguns comentaristas sugerem que a frase seria melhor traduzida se fosse da seguinte forma: o reino de Deus se aproxima. Havia uma forte nota de urgência no chamado de João Batista ao arrependimento. Era quase como se ele estivesse dizendo: é agora ou nunca. Os acontecimentos dos anos seguintes culminariam na destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, seriam justificados, ou justificariam o seu olhar e o seu tom de voz. Aqueles dias provaram ser os últimos dias ou os dias do Messias, abrangendo o período entre a sua primeira vinda e a segunda vinda, de acordo com Atos 2,17. Mas a maioria dos judeus não se deu conta disso e sofreu as consequências. Isso é relatado por Flávio Joséfo mais tarde, ao descrever alguns sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém e que foram bastante ignorados pelos líderes do povo. Ele fez o seguinte relato: um certo dia, um cometa em forma de espada apareceu no céu de Jerusalém durante um ano inteiro, coisa rara de acontecer. Antes de começar a guerra, o povo se reunia a 8 de abril para festejar a Páscoa. E pelas 9 horas da noite, viu-se durante uma meia hora, em redor do altar e do templo, uma luz tão forte que se teria pensado que era dia. Os ignorantes tiveram como um bom augúrio ou um bom presságio, mas os instruídos e sensatos, conhecedores das coisas santas, consideraram-no como um presságio do que depois aconteceria. Durante essa mesma festa, uma vaca que era levada para ser sacrificada deu à luz um cordeiro no meio do templo. Olha que bizarro! Uma vaca dar à luz a um cordeiro. Ou seja, ela deu à luz a uma espécie que não é a dela. Pelas 6 horas da tarde, isso em um outro momento, em um outro presságio, Joséfo ele fala que pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, que está do lado do oriente, que é de bronze e tão pesada que 20 homens mal poderiam empurrar, abriu-se sozinha, embora estivesse completamente fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos, que penetravam bem fundo no chão, que era feito de uma única só pedra. Os guardas do templo avisaram imediatamente o magistrado do que acontecera. Ele foi bem difícil tornar a fechá-la novamente. Os ignorantes interpretaram-no ainda como um bom presságio, um bom sinal. Eles diziam que Deus abriria em seu favor suas mãos liberais para cobri-los de toda sorte de bênção. Novamente, os mais sensatos julgaram ao contrário, isto é, que o templo destruiria-se por si mesmo, e que a abertura de sua porta era um presságio, o mais favorável que os romanos poderiam desejar. E aqui abro um pequeno parêntese para dizer a todos vocês que o templo de Salomão, o templo que foi restaurado por Herodes, ele era tão fortificado que ele mais parecia como uma verdadeira fortaleza intransponível.
Se eles tivessem alimento suficiente para 2, 3, 4, 5, 10 anos ali dentro, eles seriam capazes de resistir à fúria do exército romano por 10 anos. Porque não teriam como destruir aquelas paredes, não teriam como ultrapassar os portões, não teriam como derrubar as portas que eram bem reforçadas. Então, no caso aqui, o que aconteceu, segundo Joséfo, foi que quando os romanos invadiram Jerusalém, no ano 70, alguns se refugiaram dentro do templo, mas eles mesmos, refugiados dentro do templo, eles, assim, de uma hora para outra, começaram a uma revolta entre eles mesmos, o que deu início à destruição do templo. Quando os romanos entraram no templo, conseguiram entrar no templo, depois de estar fragilizado pelo que estava acontecendo ali dentro, eles conseguiram retirar algumas coisas de lá. E não deu para salvar muita coisa porque já estava quase tudo destruído. Então nós podemos dizer, de acordo com Joséfo, que não foram os romanos que destruíram o templo, mas sim os próprios judeus que, ao se refugiar dentro dele, irromperam-se em uma guerra interna e que provocou a destruição. Outro sinal foi um pouco depois da festa. A 27 de maio aconteceu uma coisa que, segundo Joséfo, era difícil de relatar, de tanto medo de que as pessoas pudessem tomar por fábula. Se a pessoa as pessoas que viram não estivessem vivas naquele momento em que Joséfo relata esses fatos, com certeza várias pessoas levariam como uma fábula, uma historinha, um conto de fadas. No entanto, se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a veracidade desse fato, seria difícil acreditar. E o que foi que aconteceu? Antes do nascer do sol, viram-se no ar, em torno daquela região, carros cheios de homens armados, atravessando as nuvens e espalhando-se pelas cidades, como para cercá-las. Esse fato é interessante. E um outro fato interessante também era justamente que no dia de Pentecostes, ou seja, no dia da festa de Pentecostes, os sacrificadores, estando à noite no templo interior para o divino serviço, eles ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: saiamos daqui. Todos esses sinais podem ser considerados como um alerta ao povo em consequência ao fato de não terem atentado para a vinda do Messias, não terem atentado pela pregação de João Batista. Nota que no último augúrio, no último presságio, ele ocorreu em um dos dias mais significativos, tanto para os judeus como para os cristãos, que foi na festa de Pentecostes. Pentecostes para os judeus representa o dia em que Deus deu ao povo a lei, os 613 mandamentos escritos na tábua de pedra. Tem muita gente que acha que ali na tábua de pedra estavam escritos apenas os 10 mandamentos. Não, estava todo o código civil e religioso que Deus deu ao povo. Não esqueçamos que o povo de Israel era um povo que passou 400 anos em escravidão. Então eles viviam como escravos, eles não tinham leis, eles não sabiam como viver em sociedade, em uma comunidade fortificada, coesa, unida. Então Deus deu esse código ético, moral, religioso, espiritual para o povo, escrito nas tábuas de pedra. Já Pentecoste para os cristãos tem um significado também importante, pois para os cristãos o dia marca a descida do Espírito Santo. No entanto, a voz que ressoa dizendo saiamos daqui, indica que por não observarem a lei e também não estarem atentos ao Evangelho, Deus se retiraria do meio tanto de Israel como da igreja. O que em Apocalipse capítulo 18, versículo 14, vemos muito bem descrito como um chamado de Deus àqueles que têm anseio pelo evangelho genuíno, aqueles que desejam o evangelho genuíno, daqueles que pregam o evangelho genuíno. Nós vemos um chamado de Deus para eles saírem do meio dela. Ou seja,
Deus dizendo: sai do meio dela, povo meu. Hoje, a cristandade, assim como o povo de Israel naquela época, está mergulhada em um engodo que aparentemente lhes dá um falso entendimento da realidade. Seus líderes seguem a sinais e a má interpretações das Escrituras, sendo que esses sinais e essas más interpretações das Escrituras são eles mesmos que produzem para manter o povo aprisionado num cativeiro espiritual, um pseudo-espiritual. E aí esses mesmos líderes veem nesses sinais uma denúncia flagrante de seus próprios pecados, mas eles de certa forma deturpam e colocam nele um rótulo de promessa de Deus para eles. Eles anunciam tudo menos o evangelho do reino. Então, como não entender esse momento como sendo um momento de apostasia generalizada? Como não perceber que Deus está chamando os seus a saírem do meio dessa Babel religiosa que os levaram para a adoração ou levarão para a adoração do anticristo? João alertou seu povo para se arrepender e assim evitar o pior. Da mesma forma, todo aquele que compreende o evangelho da forma como Cristo ensinou, deve apregoar a verdade para que o povo entenda de fato, né, qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, e assim eles possam se converter de seus maus caminhos e podendo assim viver. Esta é a causa maior da pregação do reino de Deus. Levar o homem ao arrependimento. Esse é o motivo do evangelho. Fazer com que o pecador se converta e viva. Quase todos os estudiosos, eles concordam que no Novo Testamento, o termo reino, ele se refere aos limites do governo de alguém, e não apenas o campo. No entanto, o seu significado, ele extrapola o seu significado simples. Ele denota especificamente um reino real ou o reino de Deus. Ele é envolvido por um significado escatológico que teve seu início com os profetas. Foi aperfeiçoado nas passagens apocalípticas e ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, quando nos deparamos com os termos reino de Deus e reino dos céus, devemos entender como sendo uma representação da mesma coisa, como uma única ressalva, a de que o primeiro termo, ou seja, no primeiro termo nós temos a fonte desse reino, que é o próprio Eterno. Assim, o reino de Deus, apresentado pelo Novo Testamento, nos ensina que o reino é tanto presente quanto futuro. Não apenas uma coisa ou outra. O bispo Ludstrom traz algo que nos ajuda a entender esse assunto de uma forma bem clara. Ele diz: para Jesus, tanto o presente quanto o futuro reino de Deus, eles estão lado a lado. E o que isso significa? Significa que o reino de Deus, ele acontece tanto nesse presente existencial quanto no futuro existencial. Ou seja, ele é o agora, independentemente do momento chamado hoje que vivemos. Ele é. E João Batista, para enfatizar o seu chamado, o chamado que ele lança ao povo, esse chamado ao arrependimento, ele cita, Isaías, no capítulo 40, versículo 3, da seguinte forma, ele diz: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ele se identifica como sendo a voz que clama no deserto. O deserto do pecado, o deserto espiritual, o deserto da moral e das necessidades espirituais do homem.
Lukács dá uma boa definição do significado que João pretendia ensinar ao povo em relação ao que significa deserto. Ele diz que é uma descrição atualizada de grande parte de nosso mundo. Ou seja, nós vivemos nos dias de maior crise existencial já vista em toda a história da humanidade. Vivemos em um período em que as paixões têm prevalecido sobre a razão e a insanidade tão mundana quanto religiosa se alastra e de tal forma que o mundo ele entra em um estado de choque. Um choque existencial, um choque de sua própria realidade. Esse confronto tem produzido as piores heresias já criadas por mundanos e por cristãos ao longo da história. A luta por poder tem devastado a humanidade, tem esvaziado o homem no seu contexto espiritual, uma vez que a busca por saciedade da volúpia humana tem levado milhares de líderes espirituais a deixarem de lado os evangelhos para anunciarem boas novas de autoajuda, de empreendedorismo, de reprogramação neurológica, de diversas outras parafernálias que foram introduzidas no meio cristão como ferramentas de manipulação de massas, o que sempre necessitará de ajustes e reajustes, nunca sendo algo pronto. Sempre teremos 12 passos para isso, 12 leis para o sucesso, 70 dias de sacrifícios e assim por diante. A visão de deserto aqui refere-se à visão do estado da humanidade nos dias de hoje. Apesar de terem a política e a religião bem presentes, ambas estão completamente vazias de Deus. Por isso, assim como João foi um arauto no deserto, para o deserto, hoje o evangelho é para cada um de nós, um arauto. Quando João se descreve como sendo a voz, isto está de acordo com o seu papel de arauto, ou seja, pregador. Ele não estava falando em seu próprio nome, mas em nome de outro. Como o precursor do Messias, a tarefa de João Batista era advertir os homens. Preparai o caminho do Senhor. Eles deveriam construir uma estrada real por onde o seu rei pudesse vir. Alguns poucos ouviram e prestaram atenção, mas os líderes da nação rejeitaram a convocação divina e condenaram o seu Messias à morte. Endireitai as suas veredas e indica o significado do verdadeiro arrependimento. É quando uma pessoa endireita a sua própria vida. O resultado de tudo isso foi a antecipação da era do Evangelho, na qual as pessoas são chamadas ao arrependimento individual e a receberem a Cristo como o seu Salvador. O chamado de João ao arrependimento individual e a receberem a Cristo como o Salvador. O chamado de João era ao mesmo tempo nacional e individual. Hoje em dia, ele é basicamente individual. Assim, João ele criou uma tremenda agitação. Nós lemos que ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E aqui uma coisa importante nós precisamos entender. É que quando nós lemos nesse texto e vemos cidades e lugares indo até João, significa que quem de fato ia até João, além do povo simples, eram as autoridades, eram os príncipes e os poderosos desses lugares. O povo de Jerusalém, ele teria que descer mais de 1.100 metros até o Rio Jordão. Mas a ansiedade por ouvi-lo, né, está evidenciada por sua disposição de enfrentar a longa e acidentada subida de volta
pela estrada de Jericó. Uma coisa importante é que João Batista só batizava aqueles que confessavam seus pecados. O texto grego, expor, né, representa justamente isso, uma confissão profunda. Esse pregador, ele exigia que os candidatos admitissem que eram de fato pecadores e se expusessem como tais antes de serem batizados. Ou seja, quando nós vemos as autoridades, os príncipes de Jerusalém, chegarem até João Batista, seja para buscarem um arrependimento de fato, seja para ouvi-lo, mesmo que de forma curiosa, e ver o povo aceitando a sua mensagem, sendo batizado, testificando de seus pecados, testificando de que de fato são pecadores e procurando demonstrar o fruto de arrependimento, esses líderes, esses príncipes, esses poderosos se admiravam. Alguns foram batizados por João Batista. Outros, porém, viram em João Batista uma ameaça ao seu poder, à sua glória. Então, quando nós olhamos para a mensagem de João Batista sobre o arrependimento, nós temos que entender que essa mensagem ela não é algo superficial, é algo profundo, como nós falamos anteriormente. É algo que leva o homem a uma reflexão acerca dele mesmo, acerca do que ele é e do que ele pode ser. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a sua pregação, que está lá no capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ficar por aqui. Já estamos com uma média de praticamente 22 minutos. Nossa média é entre 30 e 20 e 30 minutos de estudo para não cansar vocês. Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre a pregação de João Batista, né, sobre a sua pregação. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus irmãos. Deixe aqui nos comentários o que você achou, deixe algum comentário, o que você pensa, o que você sabe acerca desse trecho de mensagem, trecho de estudo que nós tivemos agora. Deixe a sua participação aqui, compartilhe, comente e torne-se nosso seguidor aqui da Igreja Digital da Graça. Nós sempre falamos que a Igreja Digital da Graça ela não é uma organização religiosa, não é uma instituição, ela não tem fins lucrativos, ela poderia muito bem ter, mas não tem. Nós apenas levamos a todos uma mensagem, né, da Palavra de Deus, dentro daquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: de graça recebeste, de graça dai. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, no próximo domingo. Lembrando a todos que durante a semana nós temos as nossas meditações diárias e nós temos também nosso Papo Franco, geralmente todo aos sábados. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.